Por que que o Verbo eterno de Deus se tornou homem? Para quê? Por que que ele veio ao mundo? Por que era necessário que ele se fizesse homem? Por que que ele não ficou lá no céu? Para que que ele tinha que vir aqui? Primeiro, versículo 5, ele diz que a luz resplandece nas trevas. Quem é a luz? É Jesus, a verdadeira luz que veio ao mundo. Resplandece na onde? Nas trevas. Isso significa que os homens, a luz resplandece sobre os homens. A luz é Jesus. E aqui fala que resplandece nas trevas. Isso reflete a condição humana em relação a Deus. Trevas. A humanidade está em trevas. O mundo está na escuridão. Não consegue enxergar Deus. A espiritualidade humana está em trevas. Os homens abandonaram a Deus há muito tempo e trilharam seu próprio caminho, ficaram cegos para Deus. Eles não conseguem enxergar o caminho de Deus, não conseguem enxergar o verdadeiro Deus, o Deus único e verdadeiro. Por isso, o que eles fizeram? Vamos criar deuses. Não sabemos onde está Deus, quem é Deus, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que estamos aqui. Sabemos sim que fomos criados. Por quem? Aí um fala, Deus fulano, o outro, deuses fulanos. Ah, viemos disso, viemos daquilo. E eles estão aí há milhares de anos tentando desvendar o mistério. Quem nós somos? Para onde nós estamos indo? Por que estamos aqui? Quem somos nós? Quem é o Criador? Por que existe algo ao invés de nada? De onde nós viemos? Entendeu por que existem tantas religiões no mundo? Que dá um nó na nossa cabeça. Meu Deus, por que eu estou certo? Por que os outros estão errados? Por que não está todo mundo certo? Então estão na escuridão espiritual. A Bíblia diz que estão mortos nos seus delitos e pecados. A Bíblia fala que o pecado faz separação entre nós e Deus. Separados de Deus. Todos pecaram, estão separados de Deus. Carecem da glória de Deus. Então, a humanidade está em trevas. Deus, que é luz, não está presente na humanidade. Por isso eles estão em trevas. Então o Verbo se fez carne. Para quê? Para trazer luz aos homens. E essa luz veio para iluminar o nosso caminho em direção ao verdadeiro Deus. Para que nós possamos ter vida. A luz é a vida dos homens. Então, o Verbo se fez carne para que nós possamos ter luz na nossa vida, para que, consequentemente, possamos ter vida e vida eterna. Por estarmos em trevas, significa que estamos cegos e mortos espiritualmente. Então, ele veio trazer vida espiritual. Não só espiritual, mas vida completa. Vida eterna depois dessa vida passageira. Houve um homem enviado por Deus. O nome dele era João. João Batista. Para que João Batista foi enviado por Deus? Versículo 7. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Ele veio para apontar. Aquele é o Verbo de Deus. A luz. Ele é o Messias. Aquele que estava prometido por Deus. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Quem é a verdadeira luz? Jesus Cristo. Ele apontava, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era dele que eu estava falando. Depois de mim vem um homem que é maior do que eu. Porque antes de eu existir, ele já existia. Ele vem da eternidade. Ele é a luz do mundo. Ele é a vida dos homens. Então João veio como testemunha, como um farol que refletia. É um holoforte, ele apontava para aquele que é realmente a verdadeira luz. A lua possui luz própria, mas ela não brilha. Você olha para o céu, ela não está lá branca, ilumina a noite. A lua cheia, né? Fica claro à noite. Que luz que ele está refletindo? A luz do sol. Assim era João Batista. Ele refletia a luz de Jesus. Ele apontava, há uma luz verdadeira e ela está aqui. E é Jesus Cristo. Então é uma testemunha para que todos viessem a crer por meio dele. Por meio de João Batista.
as pessoas de Israel, para quem Jesus veio, o povo judeu, para que eles crescem que Ele é o Messias que Deus prometeu para eles há muito tempo, o Salvador, o Verbo eterno. Versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O Verbo estava no mundo. Que mundo? O mundo dos homens, o mundo das pessoas. Não é o mundo do planeta Terra. Por que não? Porque o planeta, ele não pode conhecer e nem desconhecer ninguém. O planeta Terra não o conheceu. Não, os homens não o reconheceram. Deus criou a humanidade, mas a humanidade, quando ele veio aqui como um ser humano, não o reconheceram. Eles não o reconheceram. Ele estava aqui, mas eles não reconheceram que era ele. Aí no versículo 7 diz, aliás, 7 não, versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem eram esses que são seus? O povo de Israel. Deus escolheu o povo de Israel. Não só escolheu, como Deus formou aquele povo. Esse povo que o Antigo Testamento conta a história deles. Começa contando desde Abraão. Começa desde Adão, na verdade, tem uma linhagem desde Adão. Mas de Abraão é que começa a aliança de Deus. Deus disse: Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Então ele fez um povo, o povo hebreu. O povo que mais tarde ficou conhecido como povo de Israel e mais tarde ficou conhecido como hoje eles são conhecidos como os judeus. Né? Por causa de um filho de Israel, que na verdade chamava-se Jacó, e Deus mudou o nome dele para Israel. Um dos filhos dele chamava-se Judá, que deu origem à tribo de Judá, que era um estado de Israel, uma província da nação de Israel. Com o passar do tempo, foram sumindo as tribos, as 12 tribos, ficou só uma, a tribo de Judá, e o povo de Israel ficou conhecido como judeus, por causa disso. Né? Então Jesus era judeu, ele era israelita, descendente de Abraão, da linhagem de Davi, do rei Davi, e Deus prometeu que um descendente de Davi seria rei para sempre, um rei eterno que ia trazer a salvação ao povo de Israel. Então Deus prometeu que ia enviar esse Messias, esse Salvador, esse rei, a esse povo, ao seu povo, o povo de Israel. Só que quando ele veio, eles não o receberam. Pelo contrário, eles rejeitaram ele e entregaram ele para ser crucificado pelos romanos. Os seus não o receberam. Mas ele diz, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus veio primeiramente para os judeus. O apóstolo Paulo, depois que a igreja foi fundada, Jesus subiu para o céu e a igreja foi fundada lá em Jerusalém, ele saiu pregando no mundo todo, no mundo conhecido, no continente todo. E os judeus eles rejeitavam essa mensagem de que Jesus era o Messias, de que ele morreu pelos pecados, de que ele foi ressuscitado, que ele subiu para o céu e está lá intercedendo por nós à direita de Deus. Eles não aceitavam, que as Escrituras já diziam isso muito tempo atrás. Isaías 53, ele foi ferido, ele foi morto por causa das nossas transgressões, nossos pecados. O Senhor agradou moê-lo, Era a vontade de Deus que ele fosse sacrificado, que ele estava sendo sacrificado no nosso lugar. Mas os judeus não aceitavam isso. E então Paulo pega e fala: agora, já que vocês... Ele apelou, Paulo perdeu a paciência. Acabou a paciência. Ele fala: agora então eu vou para os não-judeus, para os gentios. Vocês não querem ele? Vou para os outros, eles vão querer ele. Estamos aqui. Nós o recebemos. Então ele diz agora: a todos quantos o receberam. Agora não é só judeus. Todos, qualquer pessoa, de qualquer nação, qualquer raça, qualquer língua, todos que o recebem também o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, por que o Verbo eterno de Deus veio ao mundo? Por que o Filho de Deus se tornou homem e habitou entre nós? É aquela famosa frase: o Filho de Deus se tornou homem para que os homens possam se tornar filhos de Deus. Entendeu? O Filho de Deus, que não era homem, ele se tornou um homem para que os homens, por meio dele, se tornem filhos de Deus. Então não são todas as pessoas filhas de Deus.
Nós somos ensinados desde criancinha, né? Todo mundo é filho de Deus, o Pai Altíssimo, Pai Celeste. Temos um Pai. Todos nós somos irmãos de um só Pai. As pessoas pensam isso, que Deus é Pai de todos. Mas a Bíblia não dá esse direito à humanidade, porque a humanidade está em trevas, está afastada de Deus, está mergulhada no pecado, desligou-se de Deus, não tem mais filiação. Acabou desde o Jardim do Éden. São filhos da ira de Deus e filhos da desobediência. Eles amam a desobediência e odeiam a Deus. O que eles fazem? Que Deus que eles amam, que eles adoram? O seu próprio ventre. Eles amam seus desejos, suas paixões, suas vontades. E eles fabricam os seus próprios deuses e rejeitam o Deus verdadeiro, aquele que é a própria verdade. Amam a si mesmos. Então, você se torna filho de Deus através da fé no Filho de Deus que se tornou homem. Foi para isso que ele veio, para nos levar de volta para Deus. Ele veio resgatar a humanidade que está em trevas. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Você só tem esse direito de se dizer filho de Deus se você está unido com aquele que é o único Filho de Deus. Entendeu? Se você não tem uma aliança, se você não está em um relacionamento verdadeiro com o Filho de Deus, Jesus Cristo, você não tem o direito de ser classificado como filho de Deus, porque você ainda está em trevas e Deus é luz. Se você não está na luz, você não é filho de Deus, porque Deus é luz, não é trevas. Então, se as pessoas estão nas trevas, significa que elas não são filhas de Deus. Por isso que nós temos que ir pregar, anunciar, como João Batista fazia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o seu pecado, ele tira as trevas de você, ele é a luz. E quando você vem para a luz, todas as trevas saem. Por isso todos precisam crer e ser batizados em nome de Jesus, para que eles sejam salvos e se tornem filhos de Deus. O Verbo eterno se tornou homem para que os homens se tornem filhos de Deus. A questão é, você está em um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo? Porque se você pensa que está em relacionamento com Deus, mas não está com Cristo, você não é filho. Jesus é a ponte. Veja, o próprio Deus, que Jesus é Deus, se tornou homem para ser Jesus é o representante legal de Deus diante de nós. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. E Jesus, olha só, ele é totalmente homem, totalmente Deus. Como é que é isso? É um mistério. Ele é o nosso representante como homem no céu. Viu a união? É onde os dois se encontram, o homem e Deus. Jesus é o Deus homem, onde a humanidade se casa com Deus, se une, se torna um só. Então, para você ser um com Deus, você precisa estar unido com Cristo. Você precisa estar casado com Ele. Você precisa estar em uma aliança, um compromisso perpétuo, um casamento com Deus. O que acontece no casamento? Os dois se tornam uma só carne. Quando você se une com Jesus, você é um só espírito com Ele, é o que a Bíblia diz. Você está casado com Jesus? Casado dorme separado? Você está separado é porque já está deixando de ser casado. Casal vive junto, compartilha a vida junto, compartilha os problemas juntos, compartilha os momentos felizes juntos, compartilham tudo juntos. Você compartilha a sua vida com Jesus, tudo junto. Você se encontra com Ele, você tem momentos felizes com Ele, você conta os seus momentos tristes para Ele. Isso é um relacionamento. Não há relacionamento sem diálogo. Como é que é isso? Um casal que não conversa? Não existe. Mesmo se o marido ou a esposa for muda, é a língua de sinais. Eles não ficam sem conversar, sem se comunicar. Você se comunica com Deus. Então isso é uma coisa que nós devemos levar em conta. Analise a sua vida se você está realmente em união com o Filho de Deus, para saber se você realmente é filho de Deus. Então olha só, o versículo 13 ele diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que significa isso? Você não se torna filho de Deus
através do seu esforço. Aí eu vou andar 300 quilômetros, Deus vai olhar para mim e falar: é para mim, olha que bonito, está se sacrificando por mim, vai ser meu filho. Ou então você nasceu dentro da igreja, da família cristã. Aí você, agora eu sou filho de Deus porque eu nasci na igreja, eu participo da igreja. Não se torna filho de Deus assim. Não, mas eu me consagro. Eu me consagro, agora eu me declaro filho de Deus. É impossível. Não, mas eu fui batizado no Rio Jordão, lá onde Jesus foi batizado. Isso não te torna filho de Deus. E também, não é um ato que o homem faz. Não é do homem para Deus. É de Deus para o homem. É um presente de Deus. O homem é impossibilitado de se tornar filho de Deus por ele mesmo. Por exemplo, eu declaro que agora eu não peco mais. A partir de hoje eu decido que eu nunca mais vou pecar. É possível? É impossível. Não, nunca mais vou fazer isso. Daqui 2 semanas, ele está fazendo e nem viu. Porque ele é escravo do pecado. Ele não é filho de Deus. Ele é filho do diabo, como diz a Bíblia. Aqueles que não estão em Cristo estão sob o domínio do diabo. Tem uma passagem aqui que eles dizem isso. Vamos ler lá para vocês verem. Eu creio que é João capítulo... Vamos ver se é o 10 ou 7. Cadê? É o capítulo 8. Olha o versículo 41. Jesus disse: vocês fazem as obras do pai de vocês. João 8,41. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Aí eles disseram: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. As pessoas dizendo para Jesus, uma multidão lá, questionando ele. Lá no templo. Nós temos um pai que é Deus. E Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente vocês me amariam. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem, a minha palavra? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Então, os seres humanos, os homens do mundo, são incapazes de ouvir a palavra dele. Eles não aceitam. Por mais que você tente explicar, por mais que o Brendo pregue, ele prega todo santo sábado. Todo santo sábado ele está aqui falando e não entra na mente, na cuca das pessoas. O Brendo vai lá e explica para a família dele: irmãs, família, Jesus, ele veio e tal, nós temos que viver para ele. Eles não muda nada, porque eles são incapazes. São incapazes de se tornarem filhos de Deus. Versículo 44, olha só. Vocês são filhos do diabo, o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da verdade. Porque eu lhes digo a verdade, vocês não creem em mim. Olha só. Ele dizia a verdade de Deus, mesmo assim eles não acreditavam. Olha o que Jesus disse: vocês são filhos do diabo e vocês querem fazer os desejos dele. As pessoas sabiam disso? Não, para elas estavam servindo a Deus. Assim são as pessoas do mundo, estão cegas, são filhas do diabo. Mas Jesus veio para nos tirar do domínio do diabo. Todo aquele que crê nele é liberto desse cativeiro. Então, nós lemos aqui no versículo 13 que você se torna filho de Deus não por meio do sangue, não é algo hereditário, não é porque você nasceu em família de crente, de filho de Deus, que você é filho de Deus, nem da vontade da carne, não, é impossível, a carne é escrava do pecado, nem da vontade do homem, é impossível, porque o homem é incapaz, ele é pecador. É impossível se tornar filho de Deus por si próprio. Mas de Deus, ele conclui. Então é da vontade de Deus. É Deus que te capacitou. Deus que te transforma em filho de Deus através de Jesus. Quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo.
você é transformado em filho de Deus. Lembra que Jesus disse que as pessoas lá que estavam questionando ele, não aceitavam ele, eram filhos do diabo? Por quê? Eles queriam satisfazer os desejos do pai deles. Eles queriam matar Jesus. Eles queriam rejeitar Jesus. Queriam seguir a sua própria verdade, sua própria vida. Minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras. O importante é ser feliz, eu vou seguir minha vida, porque o meu coração manda, eu vou seguir. Raciocínio de uma pessoa que não tem Cristo. Porque eles queriam satisfazer os desejos do pai deles. Agora, quando uma pessoa é transformada em filha do verdadeiro Deus, ela quer satisfazer os desejos de quem? Dele, do verdadeiro Deus. Agora, é a hora que você se analisa. Você foi transformado em filho de Deus. É uma transformação, literalmente. Não estou falando de teoria, tá? Não é teoria. Ah, fui lá, batizei, pronto. É uma teoria. Não é teoria, gente. É real, é uma transformação. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei por isso. Eu sei o que eu era. Eu sei o que eu era antes. E eu sei que eu não sou mais aquela pessoa que eu era. No dia que eu me converti, no outro dia eu era completamente diferente. Completamente. A minha visão de mundo mudou completamente. Meus sentimentos mudaram completamente. As coisas que eu gostava, não gostava mais. As coisas que eu não gostava, agora eu gostava. Eu não gostava de crente. Foi um dia um crente na minha casa. Uma crente foi fazer a unha da minha mãe, da Assembleia. Pois ela viu a minha santa lá. É que tem um demônio nessa santa. Rapaz, eu queria pegar ela no pescoço. Odiei ela por causa daquilo. Não gostava de crente, não queria nem saber de crente. Bíblia, eu não entendia absolutamente nada. Quantas vezes eu me esforcei? Eu vou ler a Bíblia. Eu não entendia nada. Eu queria saber, era de fazer fusaca na escola, beijar as menininhas, jogar futebol, escutar as músicas do meu ídolo. E era assim. E que se exploda o resto, né? Agora, quando eu conheci Jesus, meu amigo, eu saí rasgando tudo. Primeira coisa que eu fiz uma lista de amigos que eu devia pedir perdão. Eu me sentia que eu devia pedir perdão a Deus, mudar de vida. Eu queria satisfazer os desejos do meu pai. Eu queria agradar o meu pai. Então eu saí nos meus amigos. Fulano, me desculpa por tudo que eu te fiz, me perdoa. Por causa daquilo, disse. Eles ficavam assim, hã? O que está acontecendo, cara? Uma amiga minha, hoje ela é crente, mas ela não entendeu nada quando eu falei isso pra ela. O que está acontecendo com você, Breno? Você tá diferente, o que é isso? Os meus amigos, virou gay. Por quê? As menininhas chegavam perto de mim, o paz do Senhor. Isso foi do dia para o outro, sério mesmo. Eu não fui para a igreja, não. Eu não converti na igreja. Em casa, lendo a Bíblia. Aí chegava lá na rua, passava as mulheres bonitas e os caras quase quebravam o pescoço assim. E eu nem olhava. Boiola aí, ó. Escutava assim, aí gosta não. E ele falava assim, eles não sabem de nada. Consequência, acabou a amizade. Os assuntos não eram o mesmo mais. Cadê a galera? Sumiu tudo. Então, meu amigo, eu passei por essa transformação. Sabe o que eu queria? Achar uma igreja. Queria ler Bíblia. Queria orar. Sério. Eu também sentei com a minha mãe e meu irmão. Olha, mãe, irmão, quero pedir perdão. Eu quero dizer para vocês que esse Brendo não existe mais. Eu sou um novo Brendo, agora eu sou de Jesus. Meu irmão chorou. Ele era pequenininho. Ficou comovido. Acabou. Nunca mais eu voltei atrás. Não voltei a ser o mesmo Brendo. Não queria saber de jogar bola. Não porque é errado, é pecado. Eu não queria mais, eu não sentia nenhum desejo, sério mesmo. Os meus amigos, bora, Brendo! Eu não, cara, eu quero ficar em casa. Pra quê? Aqui, ó. Em uma semana eu li o Novo Testamento. Uma semana. Eu queria saber só de Deus. Então, quando eu falo isso, não é teoria. É uma transformação que acontece. É que você cai do cavalo. Paulo, Jesus derrubou ele do cavalo. Ele estava indo para a cidade, pegar os crentes, matar, prender. O que aconteceu? No meio do caminho, Jesus pegou ele. O que acontece? Mudou completamente. Ele estava indo para a mesma cidade, mas agora ele queria ser um deles. Porque ele conheceu Jesus. Então isso tem que acontecer nas nossas vidas. E eu quero que você analise. Isso aconteceu com você. Você é transformado por Deus em filho de Deus. Seus desejos mudam. Você não quer satisfazer os desejos da carne, você quer satisfazer os desejos de Deus, você quer ser santo, você quer ir para Deus, você ama o seu Pai. É amor verdadeiro por Deus. Vamos terminar.
Aqui nos últimos versículos, ele diz, versículo 17: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Algumas traduções dizem o Filho de Deus, ou Filho unigênito, que está junto do Pai é quem o revelou. É porque alguns manuscritos antigos, né, das cópias que deram origem à Bíblia, está escrito o Deus unigênito. É uma tradução possível. Então, ele diz aqui que a lei veio por meio de Moisés. A palavra de Deus, primeiramente, veio por meio de Moisés. Deus revelou a sua vontade ao povo através da lei escrita. Mas agora, o próprio Deus, a própria palavra de Deus se tornou um homem e veio à terra. Então, é a outra característica. Por que o verbo se tornou homem? Ele veio revelar quem é Deus. Ele fala, olha, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então, Jesus Cristo revela quem é o verdadeiro Deus. Você quer saber quem é o verdadeiro Deus? Jesus Cristo nos revelou. Por que nós não acreditamos nas outras religiões? Porque eles estão errados e a nossa fé está certa? Porque eles inventaram suas religiões, suas teorias sobre Deus. Eles inventaram teorias sobre Deus. Mas a nossa fé não. O próprio Deus se tornou homem e veio aqui e se revelou para nós. Então não estamos inventando um Deus. Inventamos a Bíblia. Dizem por aí que a Igreja Católica inventou a Bíblia. A Igreja Católica criou a Bíblia. A maior mentira que existe. Se Jesus usava a Bíblia, como é que eles criaram a Bíblia? A igreja no passado, que não é essa atual igreja romana, a igreja é católica. Sabe o que significa a palavra católica? Universal. A igreja é universal, ou seja, ela está no mundo todo. A igreja de Cristo, ela é invisível, está no mundo inteiro. Não é uma instituição, entendeu? Uma placa. A igreja é católica, ela só não é romana. Por que a igreja católica se tornou o que ela é? Porque simplesmente o imperador se converteu e declarou o cristianismo como a religião oficial do império. Onde era a capital do império? Roma. O que aconteceu então? A igreja mais importante era de Roma. E declararam então que o bispo de Roma, né, o bispo da cidade, da igreja de Roma, era o bispo de toda a igreja no mundo inteiro. Então deu-se origem ao papado. O papa é o bispo de Roma, mas ele tem a primazia sobre todas as igrejas. Isso vem por causa do Império Romano, que dominava o mundo inteiro, se achavam os maiorais, os manda-chuva, e a igreja romana se tornou o que ela é. Mas a igreja é católica, ela não é romana. A Bíblia, a igreja católica imperial, antes dessa igreja católica romana, juntou os escritos em um só, por isso que tem esse nome Bíblia, livros. Mas os manuscritos não foram eles que escreveram, eles reconheceram a autoridade das cartas de Paulo, dos evangelhos e juntaram em um só, entendeu? Então eles não criaram a Bíblia. Quando você ouvir alguma coisa aí, porque sempre tem gente falando isso, vocês vão saber então, ok? Então, quem é o verdadeiro Deus? Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, versículo... Fique de pé para a gente orar. Vou só ler esse versículo. Olha, ele diz: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. O Filho de Deus veio para quê? Nos dar entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro Deus. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém?